Vamos acompanhar os destaques. Descarga elétrica mata uma criança de 13 anos no Mexico e fere outras 3 pessoas. Chuva deixou inundadas várias zonas em Luanda. No Kazenga, 27 casas estão submersas. O Conselho Nacional da Juventude pode aumentar o número de vagas para bolseiros no próximo ano. A situação no leste da RDC faz crescer o número de deslocados no Burundi. Tensão entre a China e as Filipinas no espaço aéreo, que é reclamado pelos 2 países. Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Começamos no Mexico, onde uma criança de 13 anos morreu depois de ser atingida por uma descarga elétrica atmosférica, quando assistia ao treino da equipa de futebol do Bravos do Maquis. 3 jogadores do clube também foram atingidos e já estão bem. A direção do clube lamentou o incidente e contradisse as informações segundo as quais a criança fazia parte dos seus gandulas, vulgarmente chamados de apanha-bolas. Bem, primeiro dizer que endereçarmos à família os nossos sentidos pésamos pelo que aconteceu e como aconteceu, né? Uma chuva miúda, em pleno treino, termina o aquecimento e o grupo de jogadores, né, encaminha-se para o centro de terreno para novas instruções e o que é normal acontecer, tem meninos à volta do campo a assistir o treino, estava também esse menino a acompanhar o treino e de repente, do nada, segundo informações depois do acontecido, já tem sido recorrente, há essa descarga elétrica e assustamos-nos todos quando olhamos, tínhamos os 2 guarda-redes estendidos junto da área e o menino também estendido. Correu-se para os 3, a equipa médica correu e o menino estava inanimado. Os dois guarda-redes iam dando sinais, então agarrou-se nos 3 e levou-se para o hospital. E posto no hospital, então, tivemos a triste notícia do passamento físico do menino. Os jogadores, 3 horas depois da observação, recuperaram. Tanto é que ontem já treinaram e hoje estão aqui, continuam a trabalhar. Como podemos acompanhar, o Lando está a treinar, o Deus está a treinar. Depois da situação, o Lando queixava-se de fortes dores de cabeça. O Deu queixava-se do ombro. Mas foram vistos no hospital e a nossa equipa médica, o Dr. Ogito, o Sr. Fifi, o Sr. Lourenço, acompanharam os jogadores e no mesmo dia tiveram alta, regressaram para casa e no dia seguinte já treinaram e já estão bem e prontos para o trabalho. Temos que lamentar situações da natureza, né? O centro de estágio está equipado com para-raios, mas o treino foi no campo de centro de estágio, no campo de treinos, está equipado com para-raios, mas aconteceu desta forma, tal como dissemos no princípio, lamentamos e endereçar à família sentidos pésamos e o Bravos do Maquis vai dando o apoio necessário para aquilo que é o óbito. E o governador de Luanda, Luís Nunes, visitou hoje o município de Ojiaenda. O governador, no fim da jornada de campo, sinalizou como prioridades o saneamento básico, as vias de comunicação, assim como especial atenção vai ser dada à via da Quianda, do Porto Santo e uma escola com 7 salas de aulas. A primeira paragem de um dia exaustivo foi o Largo da Borracheira. O maior de todos os fiscais, a chuva, trouxe ao de cima o grande problema daquela via, bloqueada com as enchentes causadas pela chuva. A caravana seguiu para o Soroca. Na zona, o grito de socorro dos poucos moradores que ainda residem no bairro para uma vala estruturada. Geralmente, sempre quando chove, as pessoas têm que sair das suas casas, que é para poder se prevenir. Essa a questão da reabilitação ou então a organização da vala já é uma questão antiga. No bairro dos Ossos, Luís Nunes constatou o estado de retirada de resíduos na lixeira de Hollywood e o funcionamento do hospital Dr. António Agostinho Neto. Temos um centro de saúde de referência com sala de parto e agora com CTC, que é o Centro de Tratamento de Cólera. E temos pacientes graves que muitas vezes precisamos transferir de urgência e temos que depender do INEMA. Muitas vezes esperamos 2 a 3 horas até que o INEMA chegue. Não temos água potável no centro. Nessa altura, com cólera, já podem imaginar, precisamos ter água para manter a unidade higienizada. É necessário, com urgência, contentores, esses contentores grandes, que é para
meterem daqui, mais um bocadinho em cima, uns 4 ou 6 contentores, que é para depósito de lixo. Depois da visita aos órgãos de drenagem, obras paralisadas do PIM, Luís Nunes reuniu com os munícipes, agentes comerciais, entidades religiosas e tradicionais, de quem ouviu outras inquietações. Nós somos um bairro satélite a nível da província de Luanda. O seu governador andou pelo bairro, viu aqui ao redor vivendas coloniais muito bem concebidas, que nada deixam, tem a ver com a vivenda do Alvalade, do Miramar e outros bairros nobres da cidade velha. Minha questão é, como é que a administração permite a transformação dessas residências em armazéns? De noite também há certa dificuldade quanto à iluminação, mas a principal é o acesso. No fim da sua jornada, Luís Nunes afirmou que é um trabalho aturado a ser feito no Hoje à Renda. Temos que fazer muita coisa aqui. A energia, nós vamos fazer muitas ligações domiciliares, vamos tratar da iluminação pública. Porto Santo e a Escola de 7 Salas são obras que estavam no PIM, ou que estão no PIM, e que nós vamos concluí-las. Vamos dar outra atenção à segurança pública e mais do que nunca, que é uma das nossas bandeiras, é o saneamento básico. Há obras do PIM que nós vamos concluir este ano. Nós arranjamos um financiamento que vai conseguir suportar o valor que nós vamos gastar nessas obras, que é o caso dessas duas que acabei de indicar. Bom, sobre o comércio, nós temos um programa que está em vigor e está em ação, que é o PRC. Isso vai, depois de concluído, vai conseguir resolver esses problemas todos que os habitantes de Hoje à Renda puseram no encontro. É fundamental acabar com as construções nas linhas de água para pôr fim às inundações em Luanda, sinalizou o governante. Sobre as águas, Luanda tem muitas valas de drenagem e há umas delas que nós vamos ter que concluí-las, mas também temos que trabalhar para retirar a construção toda que foi feita ao longo das linhas de água. Isso é uma das coisas que nós temos que resolver. Senão vamos continuar a ter sempre o problema quando chove em Luanda. Governador Luís Nunes, no fim da sua jornada de trabalho ao município do Hoje à Renda. E a chuva que caiu hoje em Luanda e também no Icolibengo deixou vários estragos. No Cazenga, mais de 27 casas ficaram inundadas, no bairro do Curtume, no setor 17 do município. Ruas intransitáveis, constrangimento nas principais vias de acesso. Este foi o cenário vivido nesta terça-feira em Luanda, após a chuva que se abateu durante a madrugada. Pneus, pedras e troncos de árvores são as alternativas para muitos cidadãos locomoverem-se em muitos bairros depois de um dia de chuva. Daniel Almeida, coordenador do bairro Curtume, no Cazenga, afirmou que mais de 25 casas na localidade inundaram. Temos aí na totalidade 27 casas inundadas e que até agora não se deu solução. Já tivemos acesso à administração, até agora nos mandaram aguardar que não se faz sentir a presença deles, uma vez que eles sabem a situação conforme tem acontecido. Já temos reportado várias vezes, temos acesso a uma motobomba. Esse motobomba só está parado porque nós não temos como administrar com motobomba, porque não temos nem as mangueiras e nem combustível para sustentar o mesmo motor que eles deram, que é o motobomba. Daniel Almeida também avançou que sempre que chove, os alunos da escola primária 3037 não têm aulas. A escola meu Deus, é crítico. Quando é época mesmo de chuva, as crianças têm sido corridas até pela escola e vão debaixo da chuva. Tá mesmo é um estado crítico. As salas, os tetos, praticamente é um cenário muito crítico que temos vivenciado. Gelson João, morador do Curtume há mais de 30 anos, declarou que estão agastados com a situação, pois, quando chove, a água demora mais de uma semana para ser retirada.
Sobre a água, estamos mesmo mal, nós precisamos de ajuda. A nossa administração, os homens de direito, que velam para essa situação, porque estamos mesmo mal. Temos muito medo. Quando chove, a água fica mais de uma semana, 2 semanas, e é uma lástima para nós, é complicado. Um cenário semelhante encontramos no bairro dos Kwanzas, onde os moradores alegam que desde o início das obras do PIM, há 8 meses, a situação agravou-se, com amontoados de lixo a fazer companhia à água parada. Nós estamos no bairro do Ojaenda, no município do Ojaenda, bairro dos Kwanza, e a situação mesmo aqui é muito precária porque quando chove nós ficamos aqui alagados todo lado, não temos como passar e estamos no famoso mercado dos Kwanza, que é esse aqui é o arreio dos Kwanza, porque o mercado é mais em frente, então as pessoas, é do jeito que estamos a ver. A água para si, para lá, água a todo lado, não conseguimos nem fazer a passagem de deslocação para o outro lado, tem que nos levar nas costas e pagar 100 kwanza. E essa é uma obra do Estado, é uma obra do Estado, uma obra que tinha a probabilidade da administração, mas só que foi parado há mais de 8 meses. De repente só os engenheiros que trabalhavam aqui pararam tudo, levaram todas as coisas dele. A água até não pode mais pensar porque é micróbio aqui, é só pisar só. É Deus é que sabe, ou vai tossar, vai morrer, Deus é que sabe. A água nisso aqui mesmo até lá no fim, é Rio Grande, manda bomba, não demora. Puxa água, vai secar rápido. Na entrada do mercado, as bancadas estão por cima da água suja. As vendedoras afirmam que vendem na normalidade, porém precisam de mecanismos para retirar a água. Sim, estamos à vontade. O problema só aqui é de esgoto só. Se tivesse de esgoto, nenhum problema aqui não temos. A falta de esgoto, temos esse problema de água. É isso. As águas paradas nestas localidades tornaram-se uma diversão para as crianças, pois, sem nenhum receio, brincam e nadam nestes locais. Além das casas inundadas, a chuva trouxe muitos constrangimentos na mobilidade em Luanda. Os bairros em Sibi, no Ojaenda e também do Buraco, na zona dos Kwanzas, os moradores clamam por intervenção urgente. Estradas intransitáveis, choros e lamentações são as consequências das fortes chuvas que caíram na capital na madrugada desta terça-feira. Moradores dos bairros em Sibi, no município do Ojaenda e do bairro do Buraco, na zona dos Kwanzas, estão agastados com a situação, sobretudo por terem perdido os seus bens. Conforme estão vendo, as águas no quintal, dentro de casa, criou muito danos da chuva. Aquilo iniciou das 3 da manhã até 6 horas, conforme estão a ver. Está sempre serenando e estamos mesmo totalmente cansados. Destruiu toda a coisa de casa. A criança, ele estreia da janela, não tinha mesmo como, tudo aqui não acabou de água, aqui as coisas tudo estavam a voar. As barreiras, tudo, aqui estragou comida, tudo, não temos mais nada. Madalena José diz que o ciclo de inundações já se vem arrastando há alguns anos e as entidades locais têm conhecimento, mas até o momento nada foi resolvido. A casa inundou, todas as coisas estragaram, não tem nada aí que nós podemos recuperar. Essa chuva trouxe muitos danos. E não é a primeira vez que nós inundamos. Que vejam a nossa situação, porque nós também somos seres humanos. Já nem temos cama, nem temos colchões, não temos nada, nem fogão, nem arca, não temos mais nada. Eletrodomésticos, tudo acabou por estragar. Então não pode eles que veem essa situação, ou nos tiram daqui, ou então venham arranjar essa ponte. Estamos aqui já sem colchão para meter a cabeça, sem roupa, sem panela, todas as coisas a Mabuba levou. Não temos mesmo nada, podem entrar em casa para ver, estamos mesmo quase na rua. A forte chuva que caiu na madrugada desta terça-feira criou vários constrangimentos aos munícipes do Ojaenda, mais concretamente no bairro em Sibi. Casas inundadas
imóveis submersos sem aproveitamento. A chuva é uma bênção para alguns, mas para outros torna-se um pesadelo devido aos estragos que causa. Algumas famílias, com a ajuda de uma motobomba, vão retirando o excesso de água de dentro das suas casas. É sempre assim, sempre que chove este bairro, na verdade, há uma enchente tremenda. Já tivemos auxílio de algumas eletrobombas, motobombas, aliás, para ver se sugássemos a água. Ainda assim, não há. Estamos, na verdade, agora com pretensão de ver, né, a nível da comunidade, criar aqui bacias de retenção, que nem sei se é a melhor opção, porque é uma situação tremenda, como podem ver a partir das imagens. Para este bairro a que falamos, por exemplo, há casas que as crianças devem estar às costas dos pais, passam as noites acordadas, enfim, é uma situação mesmo caricata. Por toda Luanda ficou estampada a dificuldade na mobilidade de pessoas e bens devido a constrangimentos nas vias secundárias e terciárias. Estragos da chuva. O Serviço de Investigação Criminal deteve um cidadão nacional, funcionário de uma agência bancária, que supostamente terá subtraído 700 mil kwanzas da conta de um cliente do banco. O cidadão de 31 anos, que exercia a função de caixa numa agência da zona do que fica no Benfica, aproveitava-se do seu estatuto para fazer os movimentos na conta do cliente. O porta-voz-geral do SIC, Manuel Laiwa, explica como era realizado o procedimento. Este indivíduo consolidou a sua ação criminosa pelo facto de o cliente ser frequente naquela agência e usar sempre a mesma forma de levantamento de dinheiro, que é preenchendo um borderô e levantando pequenos montantes. O funcionário bancário aproveitou-se desta fragilidade e, no mesmo segmento, usando da fraude através da falsificação da assinatura do cliente, foi fazendo levantamentos módicos reiteradamente. Estamos a falar de levantamentos de 4 mil, 5 mil kwanzas, o máximo até 95 mil kwanzas, nunca de 100 mil kwanzas, porque de 100 mil kwanzas ia obrigar a apresentação de uma cópia do bilhete de identidade. Manuel Laiwa afirma também que diversas vezes o proprietário da conta dirigiu-se até a dependência bancária para reclamar, mas sem sucesso. Um elemento que nos chama a atenção é o facto de este lesado já ter feito várias reclamações junto desta agência bancária. O que também passa à vista é o facto do gerente fazer vista grossa a esta situação. Quer dizer que é um comportamento, dentro daquilo que foi apurado, que já é de domínio, portanto, do gerente e também de outros funcionários daquela agência bancária. Portanto, há um trabalho ainda que deverá ser feito, não queremos aqui fazer, digamos assim, julgamentos, mas apenas no âmbito daquilo que é a investigação, há indícios fortes de este indivíduo não agir sozinho nesta sua fraude e também não ser a primeira vez que o faz nestes moldes. Num outro momento, o SIC deteve, no município de Viana, um outro cidadão de 37 anos, por factos que configuram os crimes de associação criminosa, burla e extorsão sexual. O suspeito foi preso em flagrante quando pretendia burlar um cidadão português. Este cidadão foi detido em flagrante delito numa altura e numa superfície comercial, estamos a falar num supermercado, que numa altura terá agendado um encontro com um cidadão de nacionalidade estrangeiro, de nacionalidade portuguesa, de 41 anos, que está ligado ao setor da construção, que foi vítima de extorsão sexual por via das redes sociais. Ou seja, este cidadão português, no âmbito das suas conversas na rede social, por via da rede social do Facebook, conheceu um perfil falso, estamos a falar aqui de um perfil falso que foi criado de uma jovem, com quem foi trocando várias mensagens, das quais resultou na troca de mensagens íntimas, em que, portanto, estamos a falar de nudes, ele mandou os seus nudes para este perfil e a partir deste momento tinha a sua vida já em mãos dos malfeitores. Foi usada a sua imagem para extorsão e consequente
ou seja, para a chantagem e consequente extorsão. Contratação pública sustentável. Implementação e definição de estratégias. Em destaque. A diligência diplomática no quadro dos últimos acontecimentos na RDC trouxe a Luanda Félix Tshisekedi, o presidente congolês. Na manhã de hoje foi recebido no Palácio da Cidade Alta pelo chefe de Estado angolano, com quem abordou a deterioração acelerada da situação no leste do seu país. O presidente Félix Antoine Tshisekedi chegou ao Palácio da Cidade Alta quando eram 11 horas. Na ocasião, o estadista foi recebido pelo presidente angolano João Lourenço, que é igualmente presidente pro tempore da União Africana. Na sequência, os dois estadistas conversaram em privado por aproximadamente 1 hora. No centro do diálogo esteve a situação no leste da República Democrática do Congo, onde o movimento rebelde M23 se apoderou no fim de janeiro passado da cidade de Goma, capital do Kivu do Norte. Até ao momento, mais de 2.900 pessoas morreram e 500.000 foram obrigadas a deixar as próprias casas desde o início do ano. De acordo com a agência France Press, o M23 tomou um aeroporto situado a 30 quilômetros de Bukavu antes de chegar na última sexta-feira à periferia da cidade, que tem cerca de 1 milhão de habitantes. Com a tomada da capital do Kivu do Norte, o grupo rebelde tem agora controle total do Lago Kivu, que se estende por toda a fronteira com Ruanda. A situação de conflito que opõe as forças da República Democrática do Congo aos rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, está entre as principais preocupações de Angola e da União Africana, como explicou o ministro das Relações Exteriores, Tete António, no final do encontro entre os estadistas. Como sabemos que é uma situação que preocupa o continente, depois da reunião do Conselho de Paz e Segurança realizada em Addis Abeba, justamente dedicada a este conflito, era, portanto, necessário vermos os próximos passos, não é? Relativamente à procura de soluções para essa situação que é conhecida de todos, que é uma situação tensa, portanto preocupante para o continente e muito ainda para quem tem a responsabilidade, não é, de velar não só pela mesma situação, mas pelos destinos da nossa organização, que é a União Africana, que passou a presidir o Presidente da República. A República Democrática do Congo acusa o Ruanda, país vizinho, de querer controlar uma área rica em ouro e minerais indispensáveis para o setor tecnológico, sendo que a nação comandada por Paul Kagame diz garantir a própria segurança ao ter como objetivo erradicar grupos armados na região, em especial as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, FDLR, formadas por Hutus responsáveis pelo genocídio Tutsi em 1994 e supostamente apoiadas pelo governo de Tshisekedi. O chefe da diplomacia angolana, Tete António, acrescenta que Félix Tshisekedi veio a Luanda a convite do presidente da República, João Lourenço, que na qualidade de medianeiro para a resolução do conflito, voltou a solicitar informações do governo congolês visando a criação de estratégias que tenham como base o alcance da paz e o fim das hostilidades. A convite de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola e medianeiro designado pela União Africana para o conflito que opõe a República Democrática do Congo ao Ruanda, a situação do conflito no leste da RDC. Veio a Luanda o presidente Félix Antoine Tshisekedi, que é justamente para analisarem a situação prevalecente neste momento na República Democrática do Congo. Desde a recente escalada de violência, a comunidade internacional tem vindo a apelar repetidamente a um desanuviamento com um cessar-fogo e a retirada das tropas ruandesas, até agora em vão, num contexto de sérias preocupações de que o conflito possa degenerar numa guerra regional.
Angola começa a marcar passos para a implementação da contratação pública sustentável, com a definição de estratégias que tornem as compras do Estado mais transparentes. O projeto, que conta com o financiamento da União Europeia, foi hoje apresentado em Luanda durante a realização de um seminário que reuniu representantes do governo e também da agência francesa Expertise. O projeto conta com o apoio da Expertise France e é financiado pela União Europeia. A contratação pública sustentável tem como objetivo direcionar os gastos públicos para fornecedores que adotam práticas sustentáveis, o que, de acordo com o diretor-geral do Serviço Nacional de Contratação Pública, Osvaldo Ngolo-Imwe, vai reduzir impactos ambientais, promovendo o crescimento de pequenas e médias empresas no país. Nós estamos a realizar esse workshop com os principais intervenientes do mercado da contratação pública, isto é, entidades públicas contratantes e operadores econômicos, de modo a definirmos critérios de seleção de quais os produtos ligados à contratação sustentável, é um primeiro ponto, e também como é que nós podemos olhar para o quadro legal existente em Angola, desde a própria lei dos contratos públicos e todos os diplomas conexos, políticas que visam assegurar, primeiro, a promoção e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, em termos de oportunidade de negócio. Hoje tem-se dito que uma contratação pública amiga do ambiente é claramente promotora e asseguradora do interesse público. De acordo ainda com o diretor, a medida que já foi legislada precisa de ser operacionalizada para a efetivação da contratação pública sustentável. O nosso desafio, como disse muito bem a Secretária de Estado, é a implementação desse quadro legal regulatório. Para implementarmos o que já temos, precisamos não só de olhar para as normas existentes, mas também a definição de estratégias secundárias, né? E é o que estamos agora a procurar fazer, porque tanto a Lei dos Contratos Públicos, como o Decreto Presidencial sobre o Incentivo à Produção Nacional e toda a legislação ambiental vai para esse sentido. O que nós estamos agora a fazer é trabalharmos para implementarmos o que está legislado. Considera-se então que a adoção da contratação pública sustentável permitirá que Angola alinhe suas políticas de compras com padrões internacionais. Estamos a falar de vários produtos, ainda não está decidido exatamente quais neste momento, porque estamos na fase de diagnóstico, mas falamos obviamente de todos os produtos, por exemplo, para a construção civil, desde o cimento, tijolos, etc. E também outras matérias-primas que são necessárias que neste momento são importadas e, portanto, que deveriam ter em consideração esses critérios de sustentabilidade. O governo angolano se comprometeu em alcançar a concretização da sustentabilidade das finanças públicas com a contratação pública sustentável no quadro dos desafios políticos e econômicos vigentes. De acordo com a secretária de Estado para o Orçamento, Jussiana de Souza, Angola segue agora na definição dos produtos prioritários. As entidades públicas, nas suas vestes de entidades adjudicantes, têm a obrigação de exercer o seu poder de compra de forma ética, social e ambientalmente responsável. A interação entre essas diversas dimensões de contratação pública coloca novos e difíceis desafios. Uma contratação pública sustentável exige também o reforço dos mecanismos de prevenção do desperdício e da corrupção. Em 2021, os contratos públicos movimentaram cerca de 4,3 mil milhões de euros, representando mais de 25% do orçamento geral do Estado. O presidente do Conselho Nacional da Juventude visitou hoje o Instituto Superior da Administração e Finanças para constatar o nível de aproveitamento dos seus estudantes bolseiros e solicitar o aumento de vagas para os próximos anos. No âmbito do programa Formar Hoje para Servir Amanhã, a equipa do Conselho Nacional da Juventude, liderada por Isaías Kalunga, foi constatar o nível de aproveitamento dos 19 bolseiros que tem no Instituto Superior de Administração e Finanças. Aqui no ISAF, o CNJ tem 19 jovens bolseiros que estão a frequentar o ensino superior em 3 cursos. Portanto, e estes 19 jovens têm obtido notas extremamente satisfatórias, tanto que podemos observar, e além das notas satisfatórias que os mesmos têm apresentado, também realçou-se o facto
da Academia BAI, tanto do Instituto Superior ISAF, da instituição que acolhe os jovens bolseiros do CNJ, que é o Banco BAI, cumprir com o compromisso de apoiá-los para que esses jovens sejam de facto partícipes nos pilares para erguermos uma Angola cada vez melhor. Durante a visita, Isaías Kalunga revelou ter solicitado à instituição de ensino aumento de vagas de bolsas para os próximos anos. Nessa visita também nós solicitamos para que se possa aumentar o número de bolseiros para os próximos anos letivos. Nesse momento temos 19 jovens a se formarem a custo zero e a receberem, além da formação paga, também a receberem subsídio, mas o que nós queremos é para que no ano acadêmico 2025-2026 o número pode ser duplicado ou venha a ser duplicado. Os estudantes consideram uma oportunidade única de formação superior e prometem servir o país depois do ciclo formativo. Estamos muito gratos, como vocês do CNJ. Um dos ganhos é a qualidade de ensino que encontramos aqui no ISAF. O país pode esperar de mim uma excelente profissional de gestão bancária e seguros e que de certeza iremos representar o nosso país cá em Angola. A instituição fala dos benefícios da parceria de bolsas com outras instituições e garante disponibilidade de receber jovens que queiram se formar na área de finanças. E é vantajosa por quê? Porque dá oportunidade a alunos que de outro modo não teriam, por exemplo, de frequentar o ensino superior e, sobretudo, de frequentar o ensino superior numa instituição como a nossa. Também é vantajosa porque a nossa instituição prepara as pessoas para uma área de conhecimento específico. Nossa instituição é essencialmente virada para a área de finanças e, desse ponto de vista, também é uma das poucas instituições que tem essa característica de estar essencialmente virado para finanças, portanto, banca e essencialmente banca e seguros. Então, eles também têm essa oportunidade, por meio dessa parceria, terem acesso a uma instituição que se tem especializado desde que surgiu, em 2017, na área de finanças. Podem concorrer a bolsas do CNJ jovens de todo o país com média igual ou superior a 15 valores no ensino médio, sendo que são admitidos aqueles que tiverem maior nota no teste de admissão. Foi apresentado nesta terça-feira em Benguela o programa Jovens de Oportunidades de Bons Empregos, o JOB, uma iniciativa do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que na mesma ocasião, junto com o INEFOP, promoveram a abertura de um ciclo formativo denominado 2025. O ato serviu também para a entrega de kits profissionais em algumas cooperativas. A ministra do MAPTES está a trabalhar em Benguela desde manhã desta terça-feira. Na agenda consta a abertura do ciclo formativo 2025, que teve lugar no pavilhão Acácias Rubras. Os estágios profissionais continuam a ser um dos principais desafios. Considerando aqui a presença das empresas, queremos apelar a abraçarem o programa de estágio, que no ano passado mais de 7 mil jovens passaram por esse programa e com muita felicidade, mais de 3 mil jovens conseguiram emprego através do programa de estágio profissional. E hoje, na presença dessa augusta plateia, em que fazem parte muitos empresários, queremos apelar à participação massiva das empresas do programa de estágio, em que nós asseguramos a remuneração dos estagiários, dos tutores e garantimos o devido acompanhamento dos jovens que terminam o programa de estágio. O ato ficou igualmente marcado com o lançamento do programa JOB, que visa proporcionar emprego no seio da juventude. Se encontra em operacionalização o projeto JOB Angola, iniciativa do domínio de políticas ativas de emprego, financiadas pelo FUNEA, enquanto instrumento financeiro das iniciativas público-privadas que concorram para a promoção da empregabilidade. Com o lançamento do JOB Angola em Benguela e considerando todas as iniciativas em curso, serão beneficiados 3.179 cidadãos, sendo 2.525 na formação itinerante e 103 bolsas de estágios profissionais, 250 beneficiários de microcréditos no âmbito do incentivo ao empreendedorismo a particulares, cooperativas de pescas, agrícola e pequena indústria. Na ocasião, o governador provincial de Benguela afirmou que as diferentes valências das formações profissionais podem ser um contributo para o desenvolvimento
do corredor do Lubito. São enormes as potencialidades do corredor do Lubito. Para que estas potencialidades sejam convenientemente exploradas e se possam converter em riqueza tangível para todos, precisamos de pessoas bem formadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional e até mesmo do ponto de vista científico. A cerimónia terminou com a entrega de kits profissionais em algumas cooperativas. Para esta quarta-feira, a ministra tem em agenda a inauguração de um centro de formação profissional na cidade ferroportuária do Lubito. E especialistas da Federação Africana das Autoridades Reguladoras do Ensino, a AFTRA, estão reunidos na cidade de Lubango, na província da Huila, em um encontro preparatório para a 12ª Conferência do Ensino e Aprendizagem e também da 14ª Mesa Redonda da AFTRA, que vai decorrer na Huila de 6 a 9 de maio de 2025, sob o lema Profissionalismo Docente e Inovações Pedagógicas. Especialistas da Federação Africana das Autoridades Reguladoras de Ensino, AFTRA, estão a participar na cidade de Lubango da 2ª reunião executiva da Organização Continental. O encontro serve de preparação para a 12ª Conferência de Ensino e Aprendizagem da 14ª Mesa Redonda da AFTRA, que Lubango vai acolher de 6 a 9 de maio de 2025, sob o lema Profissionalismo, Docente e Inovações Pedagógicas no contexto da União Africana. O presidente em exercício da Organização Continental fala da importância do ensino para o desenvolvimento do continente. Gostaria de sublinhar que este é um assunto muito sério que tem a ver com a África. Durante a conferência nós temos muitos documentos de pesquisa que são apresentados. Isto dá-nos a oportunidade de termos experiência do ensino e aprendizagem em diferentes países de África. Angola é o país anfitrião, então esperamos de Angola muita coisa. A vice-governadora da Huila para o setor político, social e económico, Maria João Chipalavela, realça que a educação das novas gerações é fundamental para a África. A educação deve ser assim. Responsabilidade de todos os atores, fazendo jus ao princípio que uma aldeia educa uma nação. O continente africano tem muitos desafios. Já os participantes destacam as experiências dos seus países e a necessidade de se investir mais na educação no continente berço da humanidade. Queremos mais fundos para a educação. Porque nós sabemos que a educação é que desenvolve as nações. Eles fizeram uma espécie de standardização. O sistema está unificado, então as escolas trabalham juntas, de tal sorte que ninguém foge do que foi estabelecido ao nível dos encontros e conclaves que têm tido lá. Por esta razão eles têm essa alta qualidade, a partir das pessoas também que vêm das universidades e não só. Veja no próximo bloco a atualidade desportiva no país e a antevisão da segunda mão da Champions League. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Até já. Estamos de volta. Para a segunda volta do Girabola, o Petro de Luanda pretende manter a sequência de bons resultados. Mas, segundo Ricardo Cheu, o jogo de amanhã, diante do Desportivo da Huila, vai ser difícil. Depois de uma primeira volta invencível, a equipa do Petro de Luanda tem as atenções viradas para o próximo duelo do Girabola, que vai se deslocar até o terreno do Desportivo da Huila. Nesta terça-feira, em conferência de imprensa, o treinador tricolor Ricardo Urgeu garantiu que, pelo que constatou na primeira volta, o duelo será equilibrado e prevê um Desportivo forte. Jogar contra o Petro, uma equipa que também está motivada por jogar no seu terreno e, portanto, acredito que temos todos os ingredientes para ter um bom jogo amanhã contra um adversário, conforme disse, muito forte defensivamente, uma equipa que tem os princípios bem vincados daquilo que pretende para a sua equipa. Chegarmos lá com toda a humildade, com todo o sacrifício e poder trazer os 3 pontos para o nosso lado, porque esse é o nosso principal objetivo. Quem está motivado e bastante satisfeito por voltar aos relevados é o avançado tricolor Tiago Azulão, que também considera que vem aí uma fase mais complicada da competição. A minha alegria em poder contribuir para a equipe com gol
e me senti importante novamente. Estava aqui com eles desde o início, mas infelizmente não consegui ajudar naquilo que eu queria e agora posso estar novamente integrado, feliz e com muita confiança para poder ajudar a equipe até o final do campeonato. Então, estou muito feliz em poder voltar a marcar e agora temos um jogo muito importante, muito difícil, início da segunda volta, onde as equipes estão se prepararam mais para poder dificultar as nossas ações, não só nossa, né, mas somos o alvo a bater, porque somos líderes e queremos continuar na liderança, mas claro, sabendo que esse próximo jogo será um jogo muito complicado. O duelo frente ao Desportivo da Huila acontece nesta quarta-feira às 15 horas. O líder, que tem 39 pontos, vai até a casa do 9º colocado da tabela do Girabola com 19 pontos. O presidente da Associação de Treinadores de Handball de Angola, William Almeida, apontou a formação contínua dos técnicos nacionais como o principal ponto para o desenvolvimento da modalidade nos 4 cantos de Angola. William de Almeida comanda a Associação de Treinadores de Handball de Angola há cerca de 6 meses e, desde que assumiu a liderança do órgão que vela pelos direitos dos treinadores, muitos desafios já foram superados. Em entrevista ao programa Desporto na Rede da TV Girassol desta terça-feira, William de Almeida sublinhou que a associação está em pé, apesar de se debater com muitos problemas financeiros e a falta de uma sede própria. O aspecto administrativo e também o aspecto financeiro. O facto de nós ter uma sede reduziu consideravelmente o número de contribuições dos nossos associados. Então estamos a trabalhar nesse sentido para ver se conseguimos ter uma sede onde podemos ter os nossos funcionários a trabalhar às 8 ou 9 horas ao dia, onde os nossos associados sabem que têm um sítio da associação onde poderá ter para aconselhamento, apoio administrativo, jurídico e pedagógico também em relação à nossa função. Questionado sobre as principais preocupações dos associados, William de Almeida garantiu que são as que têm a ver com a formação dos técnicos nacionais. Mais apoio em relação ao nível de formação e nós estamos a trabalhar com a Federação Angolana de Handball para ver se aumentamos o número de formações a nível nacional, porque o que mais pedem os nossos associados é mesmo aumentar as formações a nível nacional. Não só em Luanda, temos que expandir, sair fora de Luanda, administrar formações de nível 1, nível 12 e também começar a administrar formações de nível 3 ao país. Então estamos a trabalhar, já tivemos um encontro com a Federação Angolana de Handball no final do ano, onde debatemos esses aspectos que os nossos associados estão preocupados com o número reduzido de formação e é isso que estamos a fazer neste momento. O presidente frisou igualmente que a formação dos vários entes que lidam diariamente com o handball deve ser sempre o foco para se ter uma modalidade de qualidade em todo o país e a todos os níveis. Nossa função é interagir com a Federação, propor à Federação algumas datas, onde temos que realizar algumas formações clínicas, onde podemos melhorar a qualidade dos nossos técnicos. Nós, a Associação de Treinadores, estamos preocupados com o aspecto técnico, é o aspecto técnico. O aspecto administrativo, queremos mesmo deixar a responsabilidade da Federação de Handball. Nós estamos preocupados com nossos técnicos, porque se queremos ter um handball de qualidade, é importante a aposta na formação contínua de nossos técnicos. Por enquanto, mais de 400 técnicos estão catalogados na base de dados da Associação de Treinadores de Handball de Angola. Porém, o processo de catalogação ainda está em curso. Veja os jogos que acontecem na noite desta terça-feira na Liga dos Campeões da Europa. O destaque vai recair para o duelo entre o Benfica e o Mónaco. No outro desafio, o Bayern de Munique tem tudo para somar e seguir. Depois de enfrentar o Bayer Leverkusen na Bundesliga, o Bayern de Munique virou as atenções para a Liga dos Campeões, onde desafia o Celtic. Os dois conjuntos têm 5 encontros observados, dos quais 4 vitórias para o Bayern de Munique, um empate e sem qualquer vitória para o Celtic.
O último confronto entre as duas equipas terminou com uma vitória do Bayern de Munique. A turma de Vicente Kompany conta com um certo favoritismo para vencer novamente esta partida. Por outro lado, depois do Benfica ter saído no Stade Louis com uma vitória importante, as Águias voltam a defrontar o Mónaco, desta vez no Estádio da Luz, num duelo a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. A ligeira vantagem pôde dar alguma margem de manobra aos encarnados, mas o passaporte para a próxima etapa do torneio ainda está longe de estar garantido. E o Milan e o Feyenoord medem forças também nesta terça-feira. O histórico mostra 3 jogos entre as duas equipas, com 2 vitórias do Feyenoord, 0 empates e 1 vitória para o Milan. O último confronto entre as duas formações também terminou com uma vitória do Feyenoord por 1-0. O Milan conta com um certo favoritismo para a segunda mão. O Atalanta e o Clube Bruges defrontam-se também hoje, depois de perder por 2-1 na última partida. A turma de Gian Piero Gasparini vem de uma sequência positiva no que toca a golos, marcando pelo menos um nas últimas 6 partidas. O Atalanta conta também com um certo favoritismo para vencer esta partida. Relatório da Oxford Economics. Inflação angolana revista em alta e desvalorização do kwanza face ao dólar em destaque. A consultora Oxford Economics reviu em alta a previsão de inflação em Angola para este ano, de 19,2% para 20%, e antevê igualmente um enfraquecimento da moeda nacional, com o dólar a valer 927,6 kwanzas. A consultora Oxford Internacional prevê um aumento de inflação em Angola este ano que pode passar dos 19,2% para 20% e antevê igualmente um enfraquecimento da moeda local com o dólar a valer 927,6 kwanzas. No documento enviado aos investidores, o departamento africano desta consultora britânica considera que, apesar da inflação diminuir este ano, o abrandamento será ligeiro. A inflação em Angola em janeiro aumentou 1,67% face a dezembro, mas desceu quando comparada com janeiro de 2024 para 26,5%, segundo o Instituto Nacional de Estatística, que também adianta que o índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação de 1,67% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025, comparando os preços de janeiro deste ano com os preços do primeiro mês do ano passado. O INE considera que a variação homóloga situou-se em 26,48%, registrando um crescimento de 4,49 pontos percentuais em relação ao observado em janeiro de 2024. A redução da inflação homóloga em janeiro marca a 6ª queda consecutiva, depois de 16 meses em que os preços estiveram sempre a subir, e representa a taxa mais baixa desde março de 2024, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Depois do intervalo, a produtividade da Zona Económica Especial e ainda o aumento de refugiados da RDC no Burundi. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Já arrecadou cerca de 5 mil milhões de dólares em receitas. Os números foram avançados pelo diretor de intercâmbio comercial da Zona Económica Especial. Com 2 reservas fundiárias, uma agroindustrial e outra industrial, a Zona Económica Especial figura-se na lista de centro de produção que muito tem contribuído para o crescimento da economia do país. Desde 2009 até a data presente, já conta com uma receita a rondar nos 5 mil milhões de dólares. De forma muito direta, não posso dizer o número exato, mas sei que desde a nossa criação até a presente data já arrecadamos cerca de 5 mil milhões de dólares em volume de investimento. Então isto é algo sonante. Atualmente, a Zona Económica Especial conta com 207 empresas
que têm contribuído em grande parte para, além da diversificação econômica, o fomento à produção local e aproximadamente 235 projetos. Espaço para crescer há demais. Claramente que o projeto de expansão de uma zona econômica é um projeto de capital intensivo. Então nós contamos também com os nossos investidores, com os nossos parceiros para então nos ajudar também a crescer a cada vez mais. Quanto à empregabilidade e o setor mais predominante no leque de empresas instaladas no maior polo industrial do país, Ricardo de Carvalho, diretor de intercâmbio comercial da Zona Econômica Especial, ressaltou. Tendo até a data, desde a sua criação, gerado mais de 19 mil em postos de trabalho, diretos e indiretos, que é um grande marco para nós. Destas 207, qual que é o setor predominante? Processamento alimentar. As ambições da ZE começam a estar centradas para outros setores, como o aeronáutico, que registra pouca ou quase nenhuma oferta no país, e investidores estrangeiros, como o Canadá. Tem alguns setores que são, das quais eles se destacam. Um deles é o setor da aeronáutica. E este é um dos setores que nós temos grande interesse em tentar acolher, porque é um dos setores que nós ainda não temos nenhum investidor ativamente a explorar isso na ZE. E como é que nós envisionamos isso? É que nós hoje, com a extensão que temos perto do novo aeroporto, nós gostaríamos de crescer e envergar para um futuro em que nós possamos ser uma extensão estratégica da nova cidade aeroportuária, no sentido de acomodar serviços e projetos que naquela extensão não será possível ter. Então, claramente, nós aqui olhamos para uma perspectiva em que consigamos trazer este setor, olhando, por exemplo, para o ramo de manutenção de aeronaves, para o ramo de fazer training para pilotos a nível de helicópteros, também de outras aeronaves, porque vemos isso aqui um nicho que ainda é pouco aproveitado no nosso país e temos este compromisso de tentar trazer coisas para agregar valor àquilo que já existe no nosso país. Zona Econômica Especial já arrecadou cerca de 5 mil milhões de dólares desde a sua entrada em funcionamento. E estamos já na página internacional. Cresce o número de congoleses democratas que procuram refúgio no Burundi desde que foram retomadas as incursões do M23 no leste da RDC. Veja mais no Compacto Internacional. Os rebeldes apoiados pelo Ruanda apertaram cerco a Bukavu na segunda-feira, um dia depois de tomarem a segunda grande cidade do leste do Congo, cujos habitantes pareciam resignados à sua sorte sob os novos governantes. No domingo, os rebeldes do M23 capturaram a cidade de 1,3 milhões de habitantes depois de ter sido abandonada pelas forças congolesas. O M23 é o mais proeminente dos mais de 100 grupos armados que disputam o controle dos trilhões de dólares em riqueza mineral do leste do Congo, que é fundamental para grande parte da tecnologia mundial. Os rebeldes são apoiados por cerca de 4 mil soldados do vizinho Ruanda, de acordo com especialistas da ONU. Os combates de décadas deslocaram mais de 6 milhões de pessoas na região, criando a maior crise humanitária do mundo. Enquanto os rebeldes entravam em Bukavu, as ruas eram inundadas por moradores que tentavam sair e saqueadores enchiam sacos de farinha com o que podiam encontrar. E o Burundi continua a registrar um afluxo de congoleses que procuram refúgio do avanço da M23. Desde o final da semana passada, o governo do Burundi registrou cerca de 10 mil refugiados congoleses no seu território, segundo o ministro do Interior, Martine Niteretse. O mesmo ministério observou que estes refugiados atravessam a fronteira oficial de Gatumba ou fazem travessias clandestinas através do rio Rusizi. Atualmente, eles estão reunidos em locais de trânsito, incluindo em Gihanga, localizado na província de Bubanza, no oeste do país. As condições lá são extremamente precárias, com a superlotação sendo um problema significativo. Eles receberam alguns colchões para dormir, mas muitos relatam sofrer de fome. O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas disse esta segunda-feira que a situação humanitária no Sudão continua a ser extremamente preocupante, dado o impacto da violência sobre os civis dentro e em torno do campo de deslocados de Zanzan, em El Fasher, a capital de Darfur do Norte. Após a escalada das hostilidades em Zanzan na semana passada, cerca de 5.500 pessoas foram deslocadas e procuraram segurança e abrigo na localidade de Shamal Jabal, no Darfur Central. Combatentes das forças paramilitares de apoio rápido, RSF, cercam a cidade de El Fasher, capital da província de Darfur do Norte, há quase um ano, na tentativa de capturá-la das forças governamentais.
Um avião com 80 pessoas a bordo capotou ao aterrar em Toronto, no Canadá. Não há mortos, entretanto, 21 pessoas ficaram feridas. O Conselho de Segurança e Transportes Aéreos do Canadá está a investigar o caso. Imagens feitas no aeroporto de Toronto, no Canadá, mostram o momento em que um avião com 80 pessoas a bordo capotou ao pousar nesta segunda-feira. 21 pessoas ficaram feridas, ninguém morreu. No vídeo, é possível ver que havia muita neve na pista. Ao tocar o solo, o jato CRJ-900 da companhia Delta Airline sofreu um desequilíbrio. A asa direita bateu no chão e pegou fogo imediatamente. Com a explosão, o avião virou para o lado direito e capotou. As chamas foram contidas logo depois. As 80 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulação, conseguiram sair da aeronave. Nesta terça-feira, a Delta Airline informou que 19 dos 21 passageiros hospitalizados foram liberados. 2 seguem em estado grave. Não se sabe ainda o que causou o acidente. O Conselho de Segurança de Transporte do Canadá investiga o caso. Segundo a ministra dos Transportes do Canadá, os 3 feridos com gravidade são uma criança, um homem de cerca de 60 anos e uma mulher na mesma faixa de idade. Eles foram levados de helicóptero para hospitais da região. Segundo o chefe dos bombeiros, as condições do aeroporto eram de tempo seco e sem vento cruzado. Uma hipótese cogitada pelos especialistas era que uma forte rajada de vento cruzado pudesse ter desestabilizado o avião e provocado o capotamento. E um helicóptero da Marinha Chinesa voou a menos de 3 metros de um avião da patrulha filipina nesta terça-feira, numa área disputada no Mar do Sul da China. O governo das Filipinas acusou os chineses de violarem normas da aviação e a China contestou. O helicóptero chinês tentava forçar um avião turbo-hélice Cessna Caravan pertencente ao Departamento de Pesca e Recursos Aquáticos das Filipinas a deixar o espaço aéreo sobre uma área disputada no noroeste das Filipinas que a China reivindica como seu território. O piloto se referia à distância mínima entre aeronaves exigida pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos da América e pela Organização da Aviação Civil Internacional para evitar desastres aéreos. O impasse entre as aeronaves filipina e chinesa durou 30 minutos e foi testemunhado por jornalistas da mídia estrangeira e da agência de notícias Associated Press que estavam a bordo do avião filipino. Após o episódio, a Guarda Costeira das Filipinas acusou a Marinha Chinesa de realizar manobras aéreas perigosas e classificou o voo como uma violação clara e flagrante de desrespeito às normas de aviação. A China contestou a acusação. Essa ação imprudente representou um risco sério à segurança dos pilotos e passageiros, disse a Guarda Costeira Filipina em comunicado. O comando do Teatro Sul das Forças Armadas da China afirmou que a aeronave filipina invadiu ilegalmente o espaço aéreo chinês e acusou as Filipinas de espalhar falsas narrativas. A China mobilizou forças navais e áreas para monitorar, advertir e expulsar a aeronave filipina e ressalta que a ação de Manila violou gravemente a soberania da China. E voltamos às notícias no país. A Federação Angolana das Associações de Pessoas com Deficiência pede ao Executivo que intensifique a fiscalização às instituições bancárias e não só, que não cumprem com as leis de acessibilidade de pessoas com deficiência, para tornar os serviços públicos mais acessíveis e justos para todos. A preocupação foi avançada durante a abertura do primeiro Fórum sobre Inclusão Financeira e Acessibilidade no setor bancário, que aconteceu hoje aqui em Luanda. E a situação não acontece, então vemos que há mesmo uma exclusão por esse lado. O acesso de pessoas com deficiência ao sistema bancário ainda é marcado por muitos desafios. São 2,5% da população angolana que vive com um tipo de deficiência. Queixam-se mesmo de serem excluídas de alguns serviços e produtos do setor financeiro. O clamor vem da presidente da Federação Angolana das Associações de Pessoas com Deficiência, Esmeraldina Miguel. Infelizmente, os técnicos nos balcões de banco muitas vezes não acreditam que ele é capaz de conduzir a sua situação financeira. Então, isso
peca. Muitas vezes temos projetos, queremos ir avante, mas não temos como. Sem dinheiro fica bastante difícil. Nesta terça-feira, durante o primeiro fórum sobre inclusão e acessibilidade no setor bancário, a responsável instou as instituições para que cumpram com as leis de inclusão da pessoa com deficiência, implementando mudanças estruturais. Uma pessoa com deficiência deve ter direito a um crédito à habitação, um crédito automóvel, enfim, para várias situações da vida. Não tenho um emprego, não tenho uma renda financeira que me permite ir até uma instituição de seguro para poder, por exemplo, assegurar a minha cadeira de rodas. O Banco Nacional de Angola diz que tem 2 instrutivos que protegem a inclusão desta franja da sociedade nos serviços bancários. O governador do BNA, Tiago Dias, realça que o setor tomou boa nota das mudanças a implementar. Relativamente aos ATMs, os ATMs, na sua grande maioria, estão localizadas na via pública. Os passeios é que devem ter rampas. E essas rampas permitir que as pessoas portadoras de deficiência possam ter acesso aos ATMs. Para melhorar os meios, o setor das telecomunicações é crucial nesta modernização que se pretende implementar no setor bancário. Inclusive, já se pode usar a biometria e o reconhecimento facial para aquelas pessoas com deficiência dos membros superiores, aquelas pessoas que não podem assinar por alguma deficiência, ou já se pode fazer a inclusão delas por meio dessa tecnologia, quer por biometria ou quer por uma leitura facial. O fórum foi realizado por iniciativa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. A responsável da pasta realça que a acessibilidade é um direito fundamental. E o que nós queremos aqui com a banca e outras instituições financeiras é fazer com que a inclusão seja um facto, a inclusão seja algo que aconteça com a maior naturalidade, que as pessoas com deficiência possam se sentir independentes para tratarem qualquer assunto no setor bancário sem que estejam limitados, quer a tradução em termos de língua gestual angolana. O setor bancário desempenha um papel estruturante na vida do país e a pessoa com deficiência é parte da sociedade. E hoje ficamos por aqui. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Amanhã às 19h45 estaremos de volta com outras informações. Fique bem. Boa noite.